Como é bom começar o dia com um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Como é bom viver com pessoas que contagiam com a sua alegria, uma boa notícia, um filho que nasce, um emprego novo, a nota naquela prova difícil ou até mesmo rever um amigo que há muito não víamos. Felicidade, alegria, um sentimento tão bom que desejamos sempre tê-lo ao nosso lado. Mas como podemos estar alegres em meio aos problemas? Onde está a verdadeira felicidade? É apenas um estado físico ou um sentimento? Onde está a alegria do cristão? Você é feliz? Hoje vamos falar sobre alegria, felicidade. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Um estado de espírito ou uma escolha de vida. Tem pessoas que decidem ser felizes e vivem fazendo escolhas para buscar ela, a felicidade. Alegria para mim é um estado de espírito, uma situação em que a pessoa se encontra, está bem consigo mesma e com Deus e com as outras pessoas, com as situações da vida em que ela se encontra. Alegria, na realidade, então, é uma questão muito interna da pessoa, onde a pessoa se sente num bem-estar e se sente, então, numa felicidade na vida, em todas as circunstâncias. A alegria é um sentimento espontâneo que surge a partir do momento em que o ser humano tem a sua satisfação atendida. Humanamente falando, a alegria, nos dias de hoje, ela é geralmente desfrutada quando nós temos as nossas necessidades atendidas, e isso pode estar ligado a algo material, a algo emocional, né? Quando nós falamos de alegria em termos espirituais, nós estamos falando não só do material ou do emocional. Nós estamos falando daquilo que no coração podemos colocar como se fosse uma paz, uma tranquilidade, de saber-se seguro diante de Deus. Então nós hoje temos muito mais motivos para sermos felizes se nós embasarmos sempre a nossa fé, a nossa esperança, a nossa qualidade de vida, seja ela como for, se eu caminho, se eu como direito, se eu não fumo, se eu não bebo, né? Tem várias coisas porque para muitas pessoas felicidade é ter coisas hoje. Alguns buscam no consumismo o prazer para viver bem, mas dizem que a felicidade está nas pequenas coisas e que o dinheiro não a pode comprar. Se você ligar uma TV, se você ler um jornal, se você ler uma revista, por exemplo, ali tem propaganda assim, uma forma tão capital, né, tão direta, que vai dizer, olha, compra a tua felicidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz para as pessoas não viverem numa ilusão de vida. A ilusão de que as coisas materiais, as coisas temporais que resolvem o problema. Ele diz assim em Romanos 14:17, o reino de Deus não consiste no comer e beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Ele fala na alegria do Espírito Santo. O que significa isso? Quando o Espírito Santo me leva a uma conversão e a crer em Cristo, que Cristo nos garante um estado perfeito de alegria e felicidade, não neste mundo, mas na eternidade. Mas já aqui num prelúdio nós sentimos esta paz pelo perdão, pela companhia de Deus, por tudo aquilo que Deus proporciona a cada um de nós. A gente cai em tentação de sempre, eu quero ter que nem o outro tem. Por que eu não posso ter? E aí se frustra quando não consegue alcançar aquilo, né? E Deus proporciona, assim, dentro daquilo que, como a gente trabalha, vive, né? Tem um momento, assim, muita felicidade, né? E às vezes um abraço bem simples de um filho, aquilo já é a felicidade. Alguém me disse certa vez, pastor, eu estou a fim de sair do Brasil. Eu não gosto mais daqui porque tem tanta violência, tanta corrupção, tanta desigualdade social, né? Eu cheguei a dizer para ela assim, eu não sei se eu vou ser feliz lá fora, pensando assim.
Se lá tem segurança, tem bom emprego, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas daí eu vou pensar nos meus amigos que estão aqui no Brasil. Então, essa conexão, assim, se eu sou feliz, né, no mínimo, eu tenho que pensar assim, você também está? Eu tenho que me questionar, você está feliz? Então, se a minha esposa está feliz, eu também, né? Eu sou feliz, eu quero que ela seja feliz. Meus filhos sejam felizes, eu quero que vocês sejam felizes. Algumas pessoas criam critérios para a felicidade. Quando eu tiver filhos, quando eu comprar um carro, quando eu trabalhar numa coisa que eu gosto, assim vou ser feliz. Existe receita para a felicidade? Todo mundo diz, as meninas, os noivos, né, os meninos dizem, olha, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Mas daí quando você olha o contexto que Deus, olha, eu dei Jesus para a vossa felicidade, aí se o noivo vai para o casamento dizer para a sua noiva, eu quero ir para o casamento para te fazer feliz, e ela diz isso também para o seu noivo, aí se dá o verdadeiro casamento. Ali acontece a felicidade, porque eu quero me entregar para o outro para fazer a outra pessoa feliz. Assim Deus fez com a gente em Jesus. Tudo isso é importante na nossa vida. E aí, repartir isso um pouco com os outros. Deixar de sermos um pouco menos egoístas, como nós somos nesta humanidade aí, né? E para sermos mais altruístas, amar mais as pessoas e ajudar as pessoas a sair desse mundo de tristezas. Um dia, na eternidade, nós vamos ver como valeu a pena viver nesse caminho de felicidade com Deus. Eu vejo que hoje um problema que nós enfrentamos, por exemplo, com essa exposição da minha alegria, é que as pessoas têm medo, talvez, de se expor, né? E quem sabe de repente gerar nos seus semelhantes um sentimento talvez de ódio ou de vingança ou sei lá, um sentimento de maldade, né? Eu não exponho a minha alegria porque de repente aquele que convive comigo pode estar triste e eu tenho medo de feri-lo. Ou de talvez transmitir a ele a seguinte realidade: olha, eu sou mais feliz do que você, ou você deveria ser feliz como eu. E dependendo da maneira como a pessoa reage, as pessoas às vezes acabam se retraindo e evitando de expressar esse sentimento. Enquanto estava preso, o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Filipenses, onde diz estar contente em toda e qualquer situação. Jesus Cristo também diz que bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Como podemos ser alegres em meio a tantos sofrimentos? E aí ele diz assim, eu repito, ele faz uma ênfase, ele diz, tenham alegria. Sempre de novo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E é engraçado que ele escreveu essa epístola quando ele estava preso em Roma, numa masmorra de Roma, onde ele estava em sofrimento. E a carta que mais fala em alegria no Novo Testamento é esta carta, quando Paulo estava sofrendo. E ele procura estimular os outros, influenciar e contagiar os outros com a alegria da salvação em Cristo. Como poderia alguém que está preso recomendar alegria a quem o ouve? Isso está justamente ligado àquilo que Paulo tinha consigo em seu coração, que era a fé cristã. Por mais que estivesse preso, que estivesse sujeito a penas mais severas, talvez até a pena de morte, ele sentia-se alegre por ter o tesouro da fé cristã e por saber que aqueles que o ouviam também eram portadores desta salvação, do tesouro da fé cristã. E a partir do momento em que eles desfrutavam desta alegria, e mais do que isso, fisicamente em liberdade, Paulo recomenda, alegrem-se, sejam felizes, porque vocês têm aquilo que é o mais importante, que eu também possuo. Na realidade, a vida nos traz muitas surpresas, e ela nos surpreende com problemas e dificuldades, especialmente por quê? Porque nós, como seres humanos, e nós que somos cristãos, a gente entende como Deus nos criou e o que aconteceu, a tragédia humana, com a queda em pecado. E aí as consequências, os problemas, as dificuldades, muitas vezes nos privam desses momentos da vida permanente de alegria. Onde buscar solução? Esta é a grande coisa. Tá? Onde encontrar solução? E para mim, e para a palavra de Deus, eu acho que para você também, a felicidade e a alegria se encontra quando se recompõe o ser humano criado por Deus no passado. E como é que acontece isso? Quando o homem, a pessoa, se religa com Deus através da fé e busca, então,
o perdão, a paz interna, busca alegria pela salvação. E aí supera, inclusive, as dificuldades, os problemas da vida diária, do cotidiano. Mesmo que ela não elimine os problemas, mas ela tem condições de superar, de viver, apesar desses problemas, viver em situação feliz. O apóstolo Paulo também diz, lá na carta aos Romanos, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa dizer que, por mais que a situação seja difícil, por mais que as tristezas na vida surjam, a alegria ela é conservada na medida em que eu estou em perfeita comunhão com meu Deus. Um sorriso no rosto pode esconder muitas tristezas. Às vezes, as pessoas que nos alegram, nos motivam ou consolam estão buscando um motivo de alegria para as suas próprias vidas. Qual é a real esperança de dias melhores? É possível ser sempre feliz? Porque a alegria não é só um sorriso no rosto. A alegria é ser capaz até de sofrer. Interessante que diz ali num texto de Coríntios 13, falando do amor. Ele fala deste amor que a pessoa deve até ser, o amor é paciente. O que é ser paciente? É ser capaz de sofrer pelo outro. Sofrer. E isso traz uma alegria na realidade de que você pode sofrer pelo outro. E interessante aqui, vamos voltar a Cristo. Cristo, na realidade, veio para uma missão. Ele veio com esta missão de ajudar as pessoas, de salvá-las com o seu sacrifício. E isto, dizem em Isaías, diz assim, vendo o fruto do seu penoso trabalho, vai haver alegria no céu pelas pessoas que se arrependem e creem. Porque apesar do corpo envelhecer, apesar dos bens se desfazerem, apesar da saúde cada vez mais, com o passar dos anos, ficar comprometida, eu sei no meu íntimo que meu Deus está comigo e que eu estarei um dia com Ele na vida eterna. Aí sim, em plena e total alegria e felicidade. Coisa que nós ainda não desfrutamos neste mundo. Como cristãos, carregamos as nossas cruzes, cruzes pesadas, difíceis às vezes, cruzes que nos fazem até mesmo duvidar se de fato teremos capacidade para suportá-las. Mas pela fé em Jesus Cristo, Deus nos faz capazes. Por causa de Cristo, nós podemos levantar a cada dia, mesmo com dificuldades, mesmo após uma noite mal dormida, mesmo após o choro, e sabermos que Ele caminhará conosco de mãos dadas e nos levará a uma vida com a alegria verdadeira e perene que só encontra quem tem a fé em Cristo Jesus. Só que nós ainda sempre temos aquele plano assim de estar aqui na Terra, né? Pô, vou curtir mais a vida, curtir mais o mundo, curtir mais a família, curtir aquilo que eu colhi, de repente aquilo que eu fiz. Mas quando eu reporto a minha felicidade para o que Deus me quer me dar, me presenteia, de repente é um outro valor. Ou a mãe, por exemplo, um pai, né, quando uma doença, né, de repente uma notícia de um exame, de uma melhora, né, que dá mais tempo de vida, sabendo que a esperança em Jesus, né, do jeito que Papai do Céu tinha planejado para a gente, ali já é um toque de felicidade. Qual pode ser a maior tristeza do ser humano? E qual será a sua maior alegria? A maior tristeza eu acho que não ter esperanças na vida. É não ter nenhuma esperança na vida e viver numa ilusão deste mundo e perceber depois que toda esta ilusão, essa utopia que o mundo constrói, que isto é tudo perecível. Então, é aquele que não tem aquela paz em Cristo, que não tem uma perspectiva eterna, que não tem uma esperança para estar um dia na perfeição com Deus, onde só vai haver alegria, paz e felicidade. E eu nunca esqueço de uma situação que eu vivenciei, quando estava na recepção do hospital onde meu filho estava internado, e havia uma mãe que ela havia tido gêmeas, e infelizmente uma das gêmeas tinha falecido, e ela estava com a outra filha internada no hospital, na UTI junto com o meu filho. E eu lembro-me que nos primeiros dias, assim, estando lá, a gente fica um pouco retraído, fazer o contato, conversar com as pessoas, mas a situação provocou que nós começássemos a conversar e dialogar.
E eu lembro de ter dito a ela num dia, e após ela ter compartilhado a situação comigo, que nós iríamos orar pela filha dela, né? E 2 dias depois, ela estava no hospital, nós estávamos lá e a família junto, e eu percebi que a situação não estava muito boa, né? E antes de eu puxar assunto, eu fiquei com medo de perguntar o que havia acontecido, ela perguntou pelo meu filho, né? E me disse assim, como é que ele está? Eu digo, olha, ele está bem, está se recuperando e tal. E aí ela respondeu, ele vai ficar bem, eu vou orar por ele. E aí eu perguntei para ela, né? E a tua menininha, a tua filhinha, como é que está? Aí ela me compartilhou, ela faleceu agora de manhã, né? Então ela estava num estado muito difícil. Apesar de ter perdido a bebê naquela manhã, ela lembrou-se do meu filho e disse que iria orar por ele. É claro que a face dela naquele momento era de tristeza, mas no seu íntimo, no seu coração, ela ainda encontrou momento e oportunidade para se preocupar com o próximo. É interessante que quando a gente lê o Antigo Testamento, tem um profeta que é muito importante, o profeta Isaías. E ele tem no capítulo 1, versículo 1, uma palavra que ele diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Embora muitas vezes a gente não sorria na vida, isso não significa que a gente esteja afastado da palavra alegria. Alegria não é simplesmente ter um sorriso nos lábios ou aparentá-los. A alegria está presente na vida daquele que se sente seguro por Deus, mesmo que muitas vezes a sua face esteja maltratada pelo tempo, pelas dificuldades, pelas amarguras. Alegre é aquele que tem a fé salvadora no coração e que se sente seguro nos braços de Deus e que sente esta paz que somente vem pela fé em Jesus Cristo. Se você tem um espaço no teu colo, um abraço para me dar, né? Se eu posso oferecer para outra pessoa com uma necessidade que ela tem, né? Ali com esse equilíbrio, né? Jesus então tá falando do seu amor. Ó, felizes são aqueles, né? Ou bem-aventurados aqueles, ou bendito aqueles, né? Como diz, né? São os humildes de coração, né? Então, compreender aonde o outro está, acho que esse é o grande segredo, né? Que a gente deveria exercitar mais. Onde nós encontramos alegria e qual a nossa missão no mundo. A nossa alegria não tem outro fundamento a não ser Jesus Cristo. E também o fato de nós termos, através de Jesus Cristo, um Deus que não é apenas um Criador, mas é um Pai. E o que significa? Um Pai que nos ama. Então nós sabemos que neste mundo nós temos acima de nós um Pai que olha por nós, cuida de nós, tem toda a providência pela nossa vida. Ele nos ampara, nos cuida e provê das nossas necessidades. Que quando cristão, e ele acha que tem essa missão dentro, esse é um chamado que ele tem para fazer o outro feliz, porque essa era a essência de Cristo, dos discípulos, dos mensageiros. Qualquer mensageiro, desde o Antigo Testamento, os próprios apóstolos, os profetas, né, as mulheres da Bíblia, todos estavam envolvidos em compartilhar esta alegria de ser um filho de Deus, é a felicidade. Então eu vou trabalhar de todas as maneiras com os dons que Deus me deu para fazer com que ela também venha e seja feliz junto com Jesus. Certa ocasião, Jesus falou com seus discípulos que a tristeza que eles estavam passando seria por pouco tempo, afirmando que agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. A alegria de ser perdoado e ter Jesus ao nosso lado todos os dias é o que nos move e consola em meio a tanta dor e sofrimento. Saber que Ele nos ama assim como somos nos enche de alegria. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.